Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma experiência não muito positiva, mas que é de relevância. Vocês sabem que eu sou mãe de um jovem adulto autista, que é estudante do curso de Ciências da Computação na UFBA. E semestre por semestre nós enfrentamos desafios muito parecidos. No primeiro momento, são as atividades adaptativas, são as questões das avaliações, a forma que as informações devem chegar até ele. Que às vezes alguns professores, eles escolhem o Classroom, o Google ou o Discord, uma infinidade de redes, as quais, eu vou lhe ser sincero, eu desconheço, me eu recordo dessas duas, mas tem outras. Então, para que ele saiba qual é a ferramenta que o professor utiliza, demanda tempo e isso gera um desgaste para ele. Então, o que é que ocorre? Sabemos que dentro da Universidade Federal tem um núcleo de assistência às pessoas com deficiência, além da coordenação de curso e a reitoria. Então, semestre por semestre, eu passo o e-mail para esse núcleo com a grade das disciplinas que ele vai cursar, para que eles façam essa intermediação junto a esses professores, esses educadores. No primeiro momento, Neto foi reprovado em estatística porque a professora não conseguiu encaminhar para eles as atividades adaptadas às especificidades dele. E depois fechou o semestre e Neto foi reprovado. E entramos, nesse momento, nós estávamos em constante conversa com o núcleo, e o núcleo nos disse que a reprovação já existia e era liberalidade do professor, que eles não poderiam fazer nada quanto a isso, que o sistema estava fechado. Sabemos que existem recursos para que isso não ocorresse. Perfeito. Outro semestre aconteceu com outro professor, e o professor, como o Neto tem inabilidade na comunicação, na habilidade social, porque isso é um dos traços mais marcantes da pessoa autista, e ele tirou a carteira de identidade, que até então não era emitida no estado da Bahia, que consta, né, que é autista, com o símbolo do autismo, para o professor saber ter um documento que ele é a pessoa autista com a deficiência não visível. E o professor desconheceu, e ele teve uma crise sensorial, desregulou, e eu tive que passar, intermediar, buscar o professor, buscar o núcleo, porque aquilo ainda acontecia, que não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro semestre. Naquela ocasião, o professor se colocou à disposição para corrigir tais falhas, e ele conseguiu alcançar a fechar a disciplina, né? E por último, esse semestre foi outro semestre que foi atípico por conta da greve, foi corrido, e ele teve muitas dificuldades, houve dificuldades para ele conseguir chegar ter acesso às informações de uma disciplina de computação gráfica para saber qual era a ferramenta de comunicação deste professor, como ele iria entregar as atividades, até que mais de um mês, 2 semanas ou 3, perdão, não sei, não vou dizer com exatidão, o tempo que ele conseguiu se fazer entender ou entender qual era a ferramenta que esse professor fazia uso para a entrega desse material, desse curso, dessas atividades. Por fim, eu passei uma mensagem para o núcleo e para o professor, passando para o núcleo, para saber se houve essa comunicação, que tinha um aluno autista naquela turma. Mais uma vez, indo e vindo, e-mail vai, e-mail volta, dizendo que Neto não tinha feito as atividades, Neto demonstrou que cumpriu com as atividades, e ele reprovou Neto, dizendo que ele não tinha alcançado não tinha alcançado o que ele esperava, né? Não sei se foi o seminário, não sei dizer exatamente o que. E então houve uma reunião com o NAI, né, o núcleo, né, das ações afirmativas da UFBA,
E algo que me chamou muita atenção na uma das falas é que se meu filho tinha observado a ementa do curso. E eu fiquei em choque. Perfeito, ementa, tá lá. Mas eu pergunto, e aonde está o plano individual do aluno? Como é que um aluno de inclusão, ele tem que buscar a ementa, ele tem que buscar a ferramenta que o professor usa, aonde está essa intermediação do núcleo junto à coordenação de curso e junto a esses professores que devem estar preocupados não só no ingresso, mas na permanência e na conclusão do curso de uma pessoa que está dentro do espectro autista, com todas as suas especificidades. Isso causa crises de ansiedade, desregulação, ele fica sem dormir, fica agitado e mais ainda se sente impotente. Até às vezes se diz, eu sou um fracasso porque ele não conseguiu aprovar na disciplina, mas por falta de esforço dele. Ou será que houve faltou empatia, faltou o cumprimento da legislação da Lei Brasileira de Inclusão? Esse fica meu recado para vocês. Espero que esse vídeo seja que repercuta, que viralize, que chegue às pessoas responsáveis, aos coordenadores do curso da UFBA, a reitoria da UFBA, para que possam, de fato, nos dar uma resposta. Se esse semestre 2.2 nós teremos que enfrentar, na verdade, ele vai ter que enfrentar, ou ele vai ter que desistir do curso, porque direito nós sabemos que existe, nós somos conhecedores do direito, mas como fazer a aplicação destes direitos dentro da Universidade Federal da Bahia para que ele possa permanecer e concluir seu curso no curso de Ciência da Computação? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, e sei que existem mães e pais que devem vivenciar a mesma situação, e eu gostaria de deixar um caminho mais suave para aqueles alunos autistas que venham ingressar na Universidade Federal da Bahia. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus.